Então, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mid Health. E hoje eu tô com um cara aqui super especial, na verdade um anfitrião aqui da casa, né? É o dono da casa onde a gente grava aqui o nosso podcast Mid Health, Marcelo Toledo. Cara, você é um cara que eu já te acompanho há muito tempo, sou fã do seu trabalho, preciso dizer isso, viu? Obrigado. E quando a gente pensou nesse projeto trazer para cá, eu falei, cara, eu tenho que conversar com esse cara, porque ele tem um business legal, tem uma história legal e quero muito ter essa oportunidade de conversar contigo. Você é um cara, Marcelo, que já está aí há mais de 25 anos empreendendo no mercado de tecnologia, né? Conta um pouquinho dessa sua história para quem ainda não conhece. Eu sei que muita gente da nossa audiência, médico, CMO, já te conhece. Mas conta um pouquinho aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Quando eu sou convidado, eu sou convidado. Você que hoje aqui é o dono desse espaço. Cara, eu comecei como programador na minha carreira. Eu amo computador, eu amo tecnologia. E isso foi o que me fascinou e que me fez eu me destacar no mercado, né? E obviamente eu tive muita sorte, porque isso não teve influência nenhuma do meu esforço, da minha disciplina, que foi, cara, esse mercado explodiu, né? Esse mercado se tornou muito grande e todos os negócios passam por um processo de digitalização, né? Então, o que eu vivo é uma loucura, né, cara? Você pega salário, tudo bem, agora deu uma regulada, mas salário de programador foi um negócio assim, foguete, cara. Só crescia, assustador. Você trabalha com programador, também sabe disso. Então eu vivi essa onda, né? Eu sou de uma época que quando eu me tornei CTO, acho que eu não conhecia nenhum CTO, sabe? Conhecia lá fora, olhava as pessoas, entendia o mercado. Era profissional raro, né, cara? Profissional muito raro, as competências ainda não eram muito claras, quais eram as habilidades. A própria tecnologia desenvolvia muito, né? E aí, cara, eu fui tentando criar meus negócios, os negócios que eu participei foram crescendo, foram se desenvolvendo, e aí eu fui vendo e aprendendo que tecnologia não era fim, era meio de se conseguir algo, se conseguir eficiência, se conseguir escala, se conseguir uma melhoria de comunicação. E eu fui começando a aplicar isso nos negócios que eu participava. Então eu participei de negócios de telecom, eu participei do início da revolução de fintech, eu fui trabalhar numa operadora de telecom, que coincidentemente comprou o primeiro grande negócio que eu participei. Depois eu fui sócio do Nubank, peguei o Nubank ali nos estágios iniciais e fui até pré-IPO, então ajudei muito nessa parte de estruturação de rituais, de processos, de cultura muito forte. E mais recentemente, a Clivo, já estou no 5º ano da empresa, que é uma health tech, nunca tinha trabalhado em saúde, é um mundo completamente diferente. E estamos aí, já 25 anos nessa jornada, rapidinho. Show de bola, cara. E você tem, o esporte também na sua vida tem um papel bacana. Você foi nadador também, né? Fui atleta. A minha vida foi acordar para treinar das 5 às 6h30, para ir estudar das 7h30 até 12h30, para voltar para treinar das 4 às 5, treinamento físico, das 5 às 7h30 de novo na piscina, e aí dava mais ou menos ali de 8 a 12 quilômetros, a depender do estágio, nadando. Hoje eu não consigo nem correr isso, pra você ter uma noção. Cara. E aí, poxa, a minha vida inteira foi estruturada de forma que eu traçava minhas metas do ano, qual tempo que eu queria fazer em qual prova, e treinava 2 vezes por dia para tentar alcançar esse objetivo. Então você cria uma disciplina muito grande, você aprende coisas importantes no esporte, que eu percebi que amigos meus que não fizeram esporte não aprenderam. Então você aprende a errar uma prova que você treinou 6 meses, e aí você é desclassificado, já aconteceu comigo. Você erra uma saída, você erra uma virada. Eu aprendi a entender que o meu resultado é 100% proporcional à minha dedicação. Perfeito. Apesar da natação ser um esporte muito solitário, ele tem uma parte dele que é o revezamento, que é um esporte em grupo. Então você aprende que para você conquistar um espaço no revezamento, você tem que ser os 4 melhores, meu amigo.
Se você não for dos 4 melhores, você vai ficar para trás. Então você começa a lidar com frustrações da vida real. Porque nada no mundo que nós vivemos vem de graça. Tudo que a gente conquista depende de muito sacrifício e esforço. Verdade. E a minha época de natação era totalmente conectada com disciplina, esforço e dedicação. Perfeito, cara, perfeito. E você acha que essa disciplina sua te ajudou no seu início de trajetória profissional? Me ajudou no início e me ajuda até hoje. Porque eu não sei operar de outra forma, né? Talvez seja uma limitação, mas acho que seja uma limitação boa. Porque eu continuo operando da mesma forma, eu continuo traçando minhas metas. Eu hoje entendo que nada grande se constrói do dia para a noite, então as minhas metas são de longo prazo. Perfeito. Eu não acredito que é possível construir um negócio rápido em anos. Eu acho que a gente tem que estar falando de no mínimo 7, 8 anos para se construir um negócio grande. E eu acredito no trabalho consistente. O consistente é todos os dias você evoluir um pouquinho. E isso no longo prazo é o que te dá resultados incríveis, porque a maioria das pessoas tem o sonho. Acontece que poucas persistem além de um ano, raríssimas depois de 5 anos e quase ninguém no 8º ano. E eu quero ser essa pessoa que não desiste, que acredita no negócio e vai até o limite, porque o lugar que essas pessoas que são raras no nosso mundo encontram é um lugar que não tem competição. Perfeito, é um lugar que só tem pessoas que são ultradisciplinadas. E é um lugar completamente diferente das pessoas que tiveram sorte. Porque a sorte é algo extremamente raro, é dificílimo de você manipular, apesar de ter teorias aí de que é possível manipular a sorte. Eu não conto com a sorte. Eu não conto com talento. Eu conto que com dedicação e disciplina é possível se tornar incrível em qualquer coisa. Só que leva tempo. Perfeito, é isso aí. Disciplina e paciência, né, meu amigo? Muita paciência. E de preferência, assim, uma paixão. Eu diria até que uma obsessão. As pessoas que eu observo que constroem coisas grandes, e não estou nem falando de negócio, constroem coisas grandes, independente do que for, são pessoas que se tornaram obcecadas por aquilo. E aquela obsessão canalizada para um lado positivo fez com que essas coisas se tornassem grandes. Nunca nasceu grande, não tiveram sorte, não necessariamente tiveram talento. Foi essa obsessão que permitiu que elas passassem por obstáculos que muitas vezes te jogaram no chão, te derrubaram, te deram uma rasteira, te deixaram desmotivado, mas a obsessão ela ultrapassa por tudo isso. Perfeito. E te permite andar numa linha que você vai conseguir ter progresso. E o progresso dia a dia, ele se torna muito relevante no acúmulo dos anos. Verdade. E, Marcelo, e dentro dessa sua experiência de negócios, sua última passagem antes de empreender com a Clivo foi no Nubank, né? Exato. Como é que se deu essa transição aí? E você falou no início aqui que saúde, você nunca tinha trabalhado com saúde. Cara, como é que surgiu esse estalo da Clivo aí? Conta pra gente. Poxa, o mercado ultra relevante no Brasil é o mercado financeiro, né? É um dos maiores mercados de tamanho que existe, é um dos maiores mercados do mundo e obviamente que as empresas prosperaram muito. É um negócio um pouco mais fácil de se fazer porque o dinheiro circula por você e existem muitas oportunidades, muitos problemas para serem resolvidos. Já existia uma estrutura tecnológica, então por isso que muitos negócios prosperaram, né? Existia um desequilíbrio entre a qualidade de prestação de serviço e a quantidade de dinheiro que circulava nessas empresas. Então, poxa, era uma loucura ver que as empresas que mais faturavam dinheiro no Brasil eram os bancos. Ao mesmo tempo, as empresas mais reclamadas no Brasil eram os bancos. Então, você vê um contrassenso, assim, né? Só perdem para as operadoras de telefonia. Né? Acho que elas estão no mesmo páreo ali, né? É verdade. Concessionárias em geral, assim, acho que toda empresa que tem um grande volume de clientes não investe muito tempo. As públicas e híbridas, então, são piores ainda, né?
E eu acho que eu tive uma vontade de tentar fazer algo diferente do que ajudar as pessoas financeiramente, sabe? Eu acho que a saúde, você traz um resultado efetivo e rápido para a vida das pessoas. E eu queria entrar nesse mundo porque eu queria sentir como é que é salvar vidas. Porque quando você entra no mundo de saúde, esse é o seu objetivo. Como é que eu salvo vidas, né? E a Clivo foi o nascimento por aí. Depois a gente foi descobrindo o segmento, por onde a gente ia entrar, por onde a gente ia caminhar. Perfeito. E esmiuçando um pouquinho o business da Clivo, é uma health tech focada em ajudar pacientes com problema de doenças crônicas, né? Que a gente sabe que hoje se não for o principal, né? A principal causa de morte hoje na maior parte do mundo, né? Então, o foco de vocês é exatamente esse, né? Então, quando você pensou no negócio, você identificou, você deve ter estudado o mercado e visto, olha, aqui tem uma oportunidade, né? Sim. A gente percebeu que o pareto do mercado de saúde eram as doenças crônicas. Uhum. Era uma prevalência super relevante, 40% da população adulta brasileira, que chega a representar 90% do custo. Então, é bem crítico. Quando você observa o mercado no mundo, ele tem comportamentos parecidos. Nos Estados Unidos, ele é enorme e gasta-se muito mais, porque lá as doenças crônicas são mais prevalentes ainda. Verdade. E a gente ainda não tem uma dominância da indústria como tem lá. Um ambiente altamente capitalista, você tem marca de salgadinho 10 vezes mais do que a gente tem aqui, fast food 10 vezes mais. Então, as suas opções, apesar de existirem opções boas, a grande maioria da população opta por comer aquilo que é gostoso e não aquilo que é saudável. E esse é a fórmula secreta para você se tornar um paciente crônico, né? Uhum. Não faça exercício físico, se alimente mal com bastante frequência, e aí você vai invariavelmente engordar, você vai ganhar peso, a sua circunferência abdominal vai aumentar, e a circunferência abdominal aumentada, ela tem uma relação enorme com o restante das doenças crônicas, né? Verdade. O obeso, ele acaba se tornando resistente insulínico, não muito tempo depois, se ele continuar nessa rota, ele vai se tornar um diabético. Daqui a pouco ele vai ter um problema de dislipidemia, vai ter um colesterol alto. E, cara, isso é super assustador. Porque quando você olha uma pessoa que entrou nesse universo, ela acaba, às vezes, tendo todas as doenças. Ela tem problema cardiovascular, tem diabetes. É assustador. E agora, quando você pega uma pessoa como essa e você bota ela sobre um tratamento de choque, e o tratamento de choque, ele pode ser, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Mas, por exemplo, eu tenho uma médica que eu já trabalhei com ela, já mentorei ela, que ela é 100% focada em jejum. E ela chega a botar pacientes para fazer jejuns prolongados. E o paciente que faz um jejum prolongado é um tratamento de choque. Poxa, ele chegou no limite da saúde física. Então você bota esse paciente, cara, quando ele termina o jejum, ele está livre de todas as doenças. Para você ver como é que a gente chega num limite onde a gente não para, mesmo sabendo que a gente está ficando doente. Verdade. Sabe? Verdade. Então, ao mesmo tempo, ter vivenciado esse universo foi incrível, porque você consegue manipular algumas variáveis e ajudar algumas pessoas. Uhum. Por outro lado, você vê que existe uma parte da população que não aceita mudança. Eles não estão preparados para mudar, eles não querem enfrentar a verdade, e é por isso que os números mostram que a gente só piora, que esses índices só aumentam, e a gente está indo para um caminho terrível, porque, poxa, a gente tem uma limitação financeira. A gente não vai conseguir tratar todo mundo. Essa balança vai desequilibrar. Verdade. Nosso custo com a saúde vai ficar enorme, sabe? Então, é a nossa tentativa de ajudar um pouquinho, mas o problema é muito maior e o buraco é muito mais embaixo. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde, no governo federal, eles têm um programa, né, de controle aí às doenças crônicas, que eles têm um plano até 2030 de reduzir isso aí. Você deve ter um pacto global, um pacto global, né, de até 2030 reduzir em pelo menos 1/3 e tal, que eles chamam ali de uma camada
é uma camada... Mas assim, está ali dos 30 aos 69 anos, né? E isso, de fato, gera uma pressão gigantesca para o sistema de saúde, né? Essas doenças, muitas delas são silenciosas, né, Marcelo? E aí você identificou isso fazendo essa jornada aí do começo do negócio. A Clivo, ela surgiu em 2000 e... Tem 5 anos. Eu sou péssimo com data. 5 anos, 2017. Exatamente, mais ou menos isso. 2017. E quando você pensou o negócio, você tem mais um sócio no negócio também, né? Tenho. Tá, e aí, pô, você já pensou nesse negócio? Lá vocês já tinham concorrência nessa época? A gente foi pioneiro nesse mercado. Quer dizer, minto. Existiam empresas que faziam gestão de crônicos, porém sem tecnologia. Perfeito. Muito de ligação por telefone, de tentativa de acompanhamento com uma enfermeira. O que a gente tentou fazer foi tornar isso escalável, eficiente, através de aplicativo, de monitorar os indicadores de saúde, para você poder fazer cálculo de ROI e justificar o investimento. Então, a nossa maior inspiração foi uma empresa nos Estados Unidos chamada Livongo, que pouco depois da gente captar, tinha sido vendido por 18 bilhões de dólares. Então, a gente quis seguir a mesma rota. A gente falou, se esse é um problema grande nos Estados Unidos, possivelmente vai ser um problema grande aqui. Também no Brasil. Óbvio que toda ideia que você importa, e a maioria das ideias, a maioria dos negócios são importados de algum outro país, usualmente Estados Unidos, Israel, Índia, China, você precisa tropicalizar. Não acredite que vai ser tão fácil assim construir um negócio simplesmente copiando uma ideia, né? Verdade. Tem seus desafios de tropicalização. Verdade. E aí você falou aí dessa referência, falou da captação, vocês fizeram uma primeira captação, né? Antes da gente iniciar o negócio, o André e eu fizemos um trabalho extensivo de trabalharmos no modelo de negócio, de entender qual que era o tamanho de mercado, de preparar o business para uma captação. E a gente fez o que a gente chama de seed. A gente levantou um round de 2,5 milhões de dólares. Esse round foi o suficiente para a gente criar a primeira versão do produto, conseguir os primeiros clientes, estruturar um time sólido para preparar para crescer. Logo na sequência, mais ou menos um ano e meio depois, a gente fez uma série A, levantamos 8 milhões e meio de dólares. Isso foi final de 2021, não foi? Foi no final de... Foi em dezembro do ano 21. Retrasado, 21, deve ter sido isso, 21, né? Você vê, ó, como eu sou bom de dar. Novembro de 21. É isso aí. Eu lembro que foi, levou uns quase 6 meses pra gente fechar esse round, mas eu lembro que a gente comemorou mesmo assim, foi novembro, dezembro. E aí a gente levantou esse outro round, que foi um dos melhores rounds aí do mercado da saúde. Verdade. Óbvio, teve alguns outliers. E depois disso o mercado fechou a porteira, né? Foi um momento bom, cara, aí, né? Foi um excelente momento. Sabe quando a porta tava fechando ali do vagão e você corre e passa? Foi isso que aconteceu. Foi isso aí. Fomos um dos últimos a passar enquanto a porta tava fechando. Pô, que legal, cara, bacana. E aí vocês, falando um pouco de modelo de negócio, vocês um modelo de negócio é B2B, né? É um modelo Ou B2B. B2C. A gente é B2B, onde o C é através do cliente. Perfeito. Então, a gente precisa de grandes bases de pacientes para nós cuidarmos, né? Então, um plano de saúde nos entrega alguns milhares de pacientes e a gente começa a cuidar desses pacientes. Perfeito. Fizemos estudos clínicos que comprovam que na medida que você utiliza a Clivo, você reduz os indicadores de saúde e, consequentemente, você reduz o custo. Fizemos trabalho para a indústria farmacêutica, que é exatamente igual. Nesse caso, é um trabalho em conjunto com o médico, o prescritor. Então, nós estamos ajudando o médico a melhorar a adesão do tratamento. Então, quando o médico fala, esse é seu tratamento, é sabido que no Brasil a boa parte dos tratamentos são interrompidos. Esse é o grande problema não hoje, são né? executados. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho duplo aí. Tanto trabalhando com plano de saúde, quanto com a indústria farmacêutica. E empresas privadas também, né? Trabalham com empresas privadas? Então, a maior parte das empresas que a gente trabalha são privadas. A gente nunca trabalhou no setor público. A gente trabalha com empresas, não trabalham com as gigantes, mas a gente tem empresas de marcas muito fortes, com presença nacional. Legal. Indústria farmacêutica
trabalhamos com empresas globais que têm operação no mundo inteiro, algumas delas estão aí no top 1 de vendas do seu segmento, sabe? Então a gente conseguiu umas marcas bem legais no mercado. E você fala um ponto interessante, né? Porque esse tipo de serviço implementado por empresa, isso é uma regra de não reajuste, ou seja, né, de diminuir o máximo o índice de reajuste de custo de plano de saúde, né? E a gente sabe que o custo de plano de saúde hoje para uma grande empresa é um custo pesadíssimo, né? Muito pesado. Qual é o ticket médio hoje, assim, você chama de usuário? Como é que você chama o paciente final? Paciente mesmo, né? Paciente. Existe uma média, assim, um ticket médio, assim? Sim, depende da quantidade, né? do tamanho do problema. É sempre um projeto que é calculado específico por cliente, mas Perfeito. Ele pode variar ali entre 40 e 120 reais por vida por mês. Perfeito. Obviamente, quando você pega uma base já mais idosa, com muitas doenças crônicas, resistente à mudança, você não vai conseguir fazer tantas mudanças, né? Então, tudo depende da base. Existe a maior probabilidade de mudança de rota na vida de uma pessoa. O momento mais propício para mudança de rota é depois que você toma um susto. Quando você toma um susto na sua vida, você tá louco para mudar porque você acabou de descobrir que você não é invencível. Verdade. E que se você não cuidar da sua saúde, você vai começar a viver as consequências das doenças crônicas. E o diabetes, apesar de ser uma doença silenciosa, ela é uma doença silenciosa até a página 2. Porque na hora que começa a vir as consequências da doença crônica, você sofre cegueira, você sofre amputações, você sofre limitações de alimentação, e tudo isso é muito triste, né? Torna a sua vida muito triste e muito limitada. Então, tomou um susto, você está preparado para fazer as mudanças e querer voltar atrás, né? E um outro ponto também interessante aí é como é que vocês lidam com esse desafio exatamente do que você falou agora, né? Assim, você fechou, por exemplo, conquistar aqui uma conta de uma grande empresa. Vamos lá que vocês têm ali 2.000 vidas. Cara, é algo totalmente novo, né? Como é que vocês lidam com esse desafio de vocês fazerem essa pessoa de fato aderir àquilo ali? Como é que é o dia a dia, o time que faz parte aí tem uma grande inteligência para isso. Primeira regra, não é um tratamento obrigatório. Você precisa querer aderir. Nós não queremos pacientes que não querem participar. A gente prefere que você nem entre. Porque vai te atrapalhar e vai nos atrapalhar. Então, é uma intenção. Você precisa ter a intenção de entrar. E é um desafio de comunicação. Então, é um trabalho que inicia-se entre empresa e nós. Muitas vezes eles não têm o contato dos pacientes. A gente precisa correr atrás e descobrir isso. E aí a gente tem um processo de captação, que quando a gente começou tinha uma taxa de conversão baixa, acima da média mais baixa. Hoje a gente tem taxas de conversões altíssimas. E a gente foi aprendendo com o tempo, né? Fizemos todos os tipos de captação que você puder imaginar, até presencialmente já fizemos nas empresas. Mas você falou, por exemplo, que o cliente às vezes não tem informação do paciente. Aí você está falando de uma operadora de plano de saúde. Exatamente. Pronto, mas uma empresa privada, uma empresa privada tem informação do seu colaborador, né? Depende de quem você está falando. Quando você pega uma empresa tipo assim, uma Ambev, muita gente. É enorme. Ela não consegue ter o contato de todo mundo. O RH não está totalmente atualizado. Tem gente que trabalha lá no chão de fábrica há 35 anos. Então, as informações estão desatualizadas, sabe? Tem gente que já se aposentou. A Ambev, especificamente, ela tem um plano de saúde próprio. Então, é uma autogestão que a gente chama. Então, tem particularidades. E para a gente não faz sentido empresas pequenas, né? Nosso negócio andou melhor em indústria farmacêutica e plano de saúde. Perfeito. Empresas pequenas não fazem tanto sentido. Empresas que têm seu próprio plano de saúde, sim. Como Petrobras, como a própria Ambev. 2 casos de clientes nossos, sabe? Perfeito. Então o foco mais é autogestão, né? Você tem mais autogestão foi um segmento aí, né? interessante, porque ele está sentindo a dor do custo. Ele sabe que se ele não... Antes, fazer plano de saúde era muito fácil. Porque era uma solução que parecia ser financeira. Poxa, se eu tô pagando para alguém fazer o plano de saúde para mim, a única coisa que ela faz é criar parcerias com laboratórios e hospitais, poxa, eu tenho 100 mil funcionários, eu posso fazer isso também.
Só que no passado era um problema financeiro. Hoje não é um problema financeiro. Hoje é um problema de gestão de saúde. Se você não fizer gestão de saúde, o seu custo só vai crescer. Só vai crescer, verdade. E assim, quando vocês chegam numa operadora, que vocês vendem a proposta, o modelo de trabalho de vocês, eu imagino que, por exemplo, uma Petrobras da vida, o cara não tem informação nenhuma daquele paciente, cara. Nenhuma, né? Como é que vocês chegam e tipo assim, cara, vamos fazer um trabalho aqui a 4 mãos pra gente mapear, né, toda essa sua base, pra gente tentar identificar quem tem problema, quem não tem. Como é que é feito esse trabalho depois do fechamento do contrato, por exemplo? Tem que ser um trabalho a 4 mãos. Usualmente eles têm canais de comunicação com os funcionários. Às vezes são funcionários aposentados, eles de alguma maneira têm. Óbvio que você não consegue chegar em todo mundo, mas você consegue chegar numa parte relevante. Então eles precisam usualmente aprovar conosco as estratégias de comunicação. A gente sempre leva isso para uma página, o paciente entra nessa página, entende que ele tem um novo benefício, ele se cadastra, agenda um horário e aí a gente faz a captação que a gente chama. A partir desse momento, a gente atualiza todo o cadastro dele. Legal. E a gente cria um programa de acompanhamento. Ele entra no nosso aplicativo, ele tem acesso a gente 24 horas, 7 dias por semana e pronto. Ele vai receber um kit nosso, uma balança, cada conjunto de doenças tem um kit personalizado e ele começa a ter acesso a todos esses benefícios. Então, usualmente, ele tem essa vontade, ele quer ter esse benefício extra, especialmente quem está querendo se cuidar e melhorar a saúde. Perfeito. Então, ou seja, faz uma anamnese ali, vocês fazem um mapeamento do zero, né? Mapeia Exato. toda a base. É isso aí. Aqueles que vão levantando a mão, olha, vamos mapeando, vamos colocando para dentro do projeto. E aí, de fato, é o que você falou, né, velho? É uma adesão, tem que querer fazer, porque não adianta você obrigar uma pessoa que não tem vontade de fazer. Agora, essas estratégias de comunicação, era um outro ponto interessante que eu não tinha percebido. Vocês devem ter uma régua de comunicação muito forte com esse público, né? Muito, muito. O nosso sistema, a nossa plataforma, ela é basicamente um CRM. Basicamente é um CRM. É isso aí. E a gente foi automatizando isso porque cada pessoa precisa ter comunicações, porque um dos trabalhos mais importantes que a gente tem é motivacional. O segundo é educacional. Então eu produzo muito conteúdo para você aprender sobre a sua doença. Personalizado, porque não adianta eu estar explicando o que é diabetes para quem tem diabetes há 30 anos. Então, a régua de comunicação, ela tem que ser personalizada. Perfeito. Na medida que eu vou te colocando nesses grupos, cria-se semanas onde todo dia acontece alguma coisa. E isso tudo você recebe no seu aplicativo. Então, se eu te colocar aqui numa dessas réguas, você vai receber um evento para cadastrar sua glicemia, para você se pesar, para você agendar um horário com a sua enfermeira, para você responder uma pergunta, responder um questionário, mandar uma mensagem para a gente no chat. A gente vai te provocando para você se manter engajado o tempo inteiro. Muito legal, cara. Pô, então assim, é um trabalho pesado de comunicação que vocês fazem aí, né? Bastante. De fato um CRM mesmo de comunicação, porque vocês têm que engajar esse público. Cara, muito bom, viu? A gente nem imaginava isso, mas ó, depois que você vai entendendo o problema bem, você vai vendo, cara, que é um problema de muita coleta de dados, verdade, mas muita comunicação e educação. Mas precisa manter a pessoa motivada. Outra coisa importante é, as pessoas não ficam motivadas para sempre. Então é importante entender que ela desmotivar faz parte da vida humana. E qual é a estratégia que vocês têm para esses baixos aí? A gente aceita. Você precisa aceitar. Porque quando a pessoa desengaja, ela desengaja. Você não pode ficar insistindo, porque se eu vou estar do seu lado como um parceiro, como um apoio, eu vou estar aqui com você engajado e você não engajado. Quando você não estiver engajado, obviamente que eu não vou dar resultado e eu não posso cobrar o meu cliente disso. Pacientes que estão desengajados, eu não cobro. Mas quando ele quiser voltar, eu estarei aqui à disposição dele. Perfeito. E é natural que essas pessoas voltem. Usualmente existem épocas do ano que elas engajam mais. Normalmente, final de ano, que eu exagerei, que eu engordei, que eu fiz uma viagem, etc., virou o ano, eu quero engajar de novo. Então eu quero que a nutricionista me dê uma dieta para eu poder emagrecer, eu quero fazer exercício, etc. Agora, todo mundo no nosso time foi treinado para entender
que o processo de desengajar é um processo natural. O que a gente quer não é garantir que as pessoas estejam 100% do tempo engajadas. A gente quer que ela aumente o tempo de engajamento médio que ela tem. Perfeito. E esse time multidisciplinar de vocês aí, ele é composto por enfermeiros? Quais são os profissionais que fazem parte do time? A gente tem, em grande maioria, são enfermeiros. Temos médicos, nutricionistas, educadores físicos e psicólogos. Pô, muito bacana. Vocês fazem um trabalho, por exemplo, de atendimento primário? Por exemplo, esse paciente ele está sentindo uma determinada dor e tal. Existe uma regra que primeiro eles precisam consultar algum especialista de vocês para depois vocês, vamos dizer assim, conduzirem ele para uma determinada consulta? Como é que funciona assim na prática? A gente nunca quis entrar na vala comum e a gente acha que a atenção primária é algo que não agrega valor na vida do nosso paciente. Tá. Nem pra gente. A gente não vai se diferenciar tratando de unha encravada a infarto. A gente faz um trabalho que é um trabalho preventivo, não reativo. Perfeito. O trabalho de atenção primária, ele é um trabalho reativo. A pessoa sente um sintoma, precisa de uma ajuda, a gente vai lá e ajuda. Obviamente que eu estou à disposição e eu ajudo meu paciente 24/7. Se ele sente qualquer coisa que é de atenção primária, eu sugiro que ele vá para um pronto-socorro cuidar disso. Perfeito. A atenção primária, ela é ultra complexa, porque pode vir qualquer coisa. E aí você não consegue se tornar bom, porque você tem que ter de tudo um pouco, entende? Entendi. Então o nosso trabalho a gente educa as pessoas para entenderem até que tipo de dúvida ela deve trazer para a gente. E normalmente a gente está focado, nosso trabalho é muito de wellness, porque qual que é o segredo de você emagrecer? Não tem segredo. É você se alimentar bem, é você se exercitar. Exatamente. Pré-requisito da vida. É muito simples de entender, mas muito difícil de executar. Então o nosso trabalho é concentrado nisso e no tratamento do paciente. Muitas vezes essa pessoa tem um desafio mental, aliás, acho que hoje boa parte da população tem desafios de saúde mental e a gente tenta ajudar com todas as ferramentas e recursos que a gente tem à nossa disposição. Dentro do aplicativo de vocês, Marcelo, vocês também devem ter conteúdos lá dentro, né? Muito. Pronto. Falando aí da parte de educação física, atividade física, vocês têm também algo relacionado a isso também? Sim, bastante. Vídeos, conteúdos, tem muita coisa? Bastante. Todo o nosso time faz atendimento, mas depois que a base cresceu, você precisa escalar a comunicação. E a forma que você faz para escalar a comunicação é fazendo lives e é produzindo conteúdo que se tornam vivos para sempre e possam ser reutilizados por outros pacientes. Porque o conteúdo é temporal, né? Exatamente. Então, se você está falando sobre o que é a insulina não vai mudar. Exato. Como é que faz um manejo de uma aplicação de insulina? Como é que faz higiene? Perfeito. Que muitos pacientes às vezes não sabem, né? Então, esse tipo de coisa é importante para uma classe de pacientes e ele está pronto, né? Cadastrei na minha trilha, virou quase que automático, então escala super bem. Então, ou seja, você tem ali uma biblioteca, vamos dizer assim, de conteúdos ali, que você tem ali pacientes que já viram aquele conteúdo, mas você tem pacientes novos que estão entrando na base que em algum tempo vão consumir aquele conteúdo também. Cara, fantástico isso, viu? Fantástico. Então, assim, um outro ponto, assim, em relação a o que é que vocês entregam de métricas para os clientes, contratantes? Plano de saúde, que é redução de custo. Indústria farmacêutica, que é aumento de receita. Todas querem exatamente o mesmo problema. Querem resolver o mesmo problema. O problema é como é que eu melhoro a saúde da pessoa no plano de saúde para não ter internações, reinternações, para ter consequências. A pessoa que vai muito ao hospital, ela se torna muito cara. A pessoa que tem muitas doenças, ela eventualmente acaba se tornando muito cara. Muito cara. Se você tem uma adesão ao tratamento, a saúde melhora, o custo melhora. Indústria farmacêutica. O que ela quer é que os tratamentos sejam seguidos. Hoje, metade dos tratamentos prescritos pelos médicos, eles são abandonados. Nem começam. E aí, basicamente, o que você precisa fazer é garantir adesão. Se você garante adesão, você está aumentando
o fluxo de pagamento da indústria. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer em relação a essa questão do grande desafio, né, de adesão ao tratamento. A gente sabe que é um desafio pesadíssimo. O que é que você acha que... Por que a gente tem uma adesão tão baixa, cara? Tipo, qual é o motivo? É falta de comunicação? O que é, na sua visão? Eu acho que o sistema de saúde, ele tem muitos defeitos, né? E eu acho que o primeiro deles, ele não se conversa, ele não tem continuidade. O médico esquece que o problema que ele está resolvendo não é a consulta. O problema que ele está resolvendo é a reclamação que o paciente veio ali para trazer. Então, ele precisa criar um mecanismo de solução do problema até o fim. No entanto, a gente nunca escuta falar de médico que manda uma mensagem uma semana depois para saber como é que o paciente está. Ninguém faz isso. Não é realidade. Precisa se construir essa camada, que é o que a gente faz, mas a gente faz focado não em consultórios médicos, que é saber como é que está a adesão do paciente, se ele tem dúvida. Pô, tem desde paciente que não consegue ler a letra do médico, tem paciente que não tem dinheiro para comprar o tratamento, tem tudo que você puder imaginar. Tem aquele que começou o tratamento, se sentiu melhor e para no meio do caminho, fala, já tô bem, não preciso gastar mais dinheiro, não quero mais, remédio demais faz mal. Verdade. Só que é ignorância, porque ele não esquece que o que fez ele se sentir melhor foi tomar o remédio. E tem tratamento que não pode ser interrompido, se você interrompe, ele vai voltar mais forte. Mais né? forte, exatamente. Exatamente. E assim, qual é a importância da comunicação e do marketing hoje dentro do negócio da Clivo, cara? Porque é um negócio que tem um desafio gigantesco, né? Então, como é que você enxerga hoje a importância do marketing dentro do seu business? É total, assim, porque a gente trabalha quase que com clientes bem diferentes. O cliente que te contrata, ele tem um objetivo muito claro, o foco dele é financeiro. O paciente, ele tem outro objetivo, que é, eu quero melhorar a minha saúde. Então, eu preciso entregar o que cada um dos meus clientes querem, né? Fazer uma melhoria da adesão ao tratamento não é algo simples, dá muito trabalho. Você precisa saber e conhecer o seu paciente muito bem para você entregar o que motiva ele. Se você se tornar muito raso no seu trabalho, na sua comunicação, no seu conteúdo, ele vai falar, você é muito raso, você não está me agregando em nada. Agora, quando você inclui um aplicativo, uma plataforma, uma balança, você começa a dar para ele histórico. Histórico permite você entender se você está piorando ou melhorando. Isso por si só já ajuda no processo motivacional. Quantas pessoas gostam de fazer exame no mesmo laboratório porque todos os meus exames estão lá? Isso é um comportamento humano, porque se você tem todos os seus dados distribuídos, dá um trabalho danado. Muito, cara, muito. E até hoje ninguém resolveu isso. Por quê? A saúde é arcaica, quem é dono dos dados são as empresas e as pessoas até hoje não entendem que quem é dono do dado é o paciente. E ele deveria ter o direito de escolher quem tem acesso e quem não tem e ter acesso a essa informação quando e onde ele quiser, entende? Isso é verdade. E o paciente, quando ele... Hoje, qual é a base de vocês, de pacientes? Hoje a gente tem 23 mil pacientes. Cara, 23 mil pacientes. Já é uma quantidade considerável, né? A gente diria que já é uma quantidade de vidas aí de uma operadora digital aí que está iniciando um projeto. Já é uma, vamos dizer assim, já é uma carteira que já tem um nível de complexidade bom. Já dá um trabalho, já tem bastante volume de ligação, de mensagem de WhatsApp, de dados especificamente. Perfeito. E hoje qual é a quantidade de colaboradores de vocês? Hoje a gente está com 84 colaboradores. Maior parte deles é concentrado no tratamento, na parte de saúde, é a nossa equipe multi. Outro time mais relevante é o nosso time de tecnologia, basicamente programadores, gerentes de produto, designers, etc. Perfeito. E assim, dentro dessa perspectiva de negócio, assim, qual é a importância hoje do time interno de vocês? Assim, hoje você é um cara que é um especialista muito em cultura, né? Como é que hoje você vê a importância do time interno também dentro do seu negócio?
Cara, depois que a empresa passa ali de 25, 30 funcionários, é quando você começa a perceber que a cultura forte faz toda a diferença. Verdade. Se você não tem uma cultura forte, o seu time começa cada um correr para um lado. Você começa a ter problemas de comunicação sérios. Você tem dificuldade de implantar rotinas e rituais estruturados para permitir que todo mundo se organize. Seus times começam a crescer demais, a complexidade aumenta. E aí você começa a tropeçar. É o que a grande maioria das empresas passa. Quando você tem uma cultura forte, rituais muito claros, um método de gestão que funciona, esses times colaboram melhor porque os times são menores. Uhum. Não é à toa que uma Apple da vida, uma Amazon são obcecadas por times pequenos. Times pequenos simplificam a gestão de uma empresa. E quando você tem modelos de rotinas que se repetem diariamente, semanalmente, quinzenalmente, permite que as pessoas não se preocupem mais tanto com isso, elas se concentram em melhorar os processos. E quando elas melhoram os processos, elas se tornam mais eficientes. Então você se concentra muito em entender claramente qual que é o meu objetivo, o que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo e como é que eu mensuro o meu progresso. Perfeito. Porque se você não tem clareza de onde você vai, possivelmente você vai para o lugar errado. Se você não sabe como medir o que você está fazendo, às vezes você está piorando e você não sabe. E isso, sim, é problema de boa parte das empresas. Então esse conjunto de elementos aqui, ele é muito importante como um modelo de gestão. Sem um modelo de gestão estruturado, você patina. E acontece que boa parte das empresas nem percebem que está patinando. Porra, isso é verdade, cara. E hoje, assim, dentro da estrutura atual que vocês têm, de time, né, interno de vocês, com 23 mil vidas, vocês se acham que vocês estão preparados aí para chegar até que quantidade de usuários aí na base? Dentro do que vocês têm hoje de time? Cara, esse é um negócio que a gente pensou para ter milhares, centenas de milhares de vidas. A plataforma que a gente construiu é para colocar milhões de pessoas. A Livongo, que foi que você citou, se não me falha a memória, tem mais de 500 mil vidas, eu acho que já chegaram a 500 mil vidas. Eu já tô desatualizado com esse número, mas a Livongo andou bem. Andou bem. Lá tem um modelo predominantemente de autogestão e eles surfaram bastante bem essa onda. Então é um negócio assim... Ainda fazemos muitas coisas manuais. Para você poder escalar uma empresa como a nossa, você precisa estar muito mais automatizado. É um plano, mas produto e tecnologia vem com o tempo, não vai do dia para a noite. Se a gente for falar, por exemplo, de break-even do negócio, já chegaram lá? Qual é o teto de... Depois que o mercado mudou, é um negócio que se tornou uma intenção, se tornou um objetivo. A gente fez alguns adendos no negócio que permitiram que a gente aumentasse nossa receita mensal. A gente está muito próximo de break-even. É fundamental que isso ocorra nesse estágio do mercado. O mercado não está comportando negócios que não estejam lucrando. Não se investe mais em negócios que não param de pé. Então, seu principal objetivo tem que parar de pé. Isso, obviamente, traz uma consequência que você vai crescer mais moderadamente. Perfeito. É diferente de um negócio como, por exemplo, foi o Nubank, que durante todo o período foi negativo, mas permitiu que crescesse enlouquecidamente. Agora é uma outra fase. Agora é melhor que você cresça menos, vá mais devagar, mas você não torre tanto dinheiro. Mudaram as variáveis, você precisa mudar o jogo também. E uma coisa que... concordo com você. E uma coisa que eu acho interessante no modelo de negócio da Clivo é a escalabilidade do negócio. Porque hoje eu imagino que dentro desse universo das 23 mil vidas, você tem pacientes em diversos cantos do Brasil, né? Sim, sim. Então, ou seja, com uma equipe que você está ali, né, com seu time está centrado em São Paulo. Exato. E está conseguindo atender pacientes no Brasil inteiro. Então o negócio já está pronto, estruturado para de fato você escalar. É isso aí. E na medida, um dos grandes ativos que nós temos são os protocolos, que são as condutas. Perfeito. E o nosso software, ele nada mais é que uma digitalização desses protocolos. Então o CRM que eu te falei, no fim das contas, ele é parametrizado
por linhas de cuidado. Então eu tenho centenas de linhas de cuidado, essas linhas de cuidado são todas automatizadas, e quanto mais automatizadas elas são, menos eu dependo do manual. E isso é o que permite que eu escale, né? Então a gente ainda está diria que 1/3 da jornada que a gente tem como potencial, e quanto mais a gente avançar, mais enxuto a gente vai conseguir ficar, e a base vai poder crescer sem necessariamente eu ter que crescer meu time. Cara, assim, eu vejo uma coisa, viu, Marcelo? Assim, eu tô nesse mercado de saúde também há um tempinho, e o que é que eu vejo? Eu vejo que o seu negócio, ele é replicável para diversas outras especialidades da saúde. Sim. Porque nada mais é do que comunicação, cara. Comunicação. Então, hoje você está na linha especificamente de pacientes crônicos, mas vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, pacientes com problemas respiratórios. Cara, é uma outra linha de comunicação interessantíssima, né? Então, assim, problemas dermatológicos, cara... Dores crônicas, que são enormes. Oncologia. O nosso produto, o CRM ele funciona para qualquer empresa de vendas, né? O nosso sistema é para qualquer empresa de saúde. É isso que eu ia te perguntar. Você já deve estar pensando numa pivotagem futura do negócio para outras especialidades aí, né? Sim. A ideia é que essa plataforma sirva como uma plataforma white label para qualquer empresa, porque a gente entende hoje que os pacientes crônicos sob gestão de uma empresa terceira são infinitamente inferior a quem cuida dos seus próprios pacientes. Então, a gente entende que é mais propício entregar a plataforma e cada um faz do jeito que quiser, e eu simplesmente te torno mais eficiente. Pois é, porque eu pensei que, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente nosso, que é um grupo, que é o maior grupo da América Latina no segmento de oftalmologia. Os caras têm 28 marcas, estão no Brasil inteiro, tem milhares e milhares de pacientes oftalmológicos, com dezenas de problemas diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui. Um paciente que tem lá, uma carteira de paciente tem glaucoma, outro que tem um outro problema. Então, cara, imagine réguas de comunicação, e eles não têm. E essa é uma realidade. O segmento de oncologia, por exemplo, é um outro segmento, né, que assim, trabalha com um problema, né, mais específico, né, um cuidado maior com o paciente. Então, conheço, por exemplo, grandes grupos de oncologia, por exemplo, que eu tenho conhecimento da estrutura de comunicação. Eu não vejo, por exemplo, uma comunicação específica nesse sentido. Então, assim, eu vejo que o que vocês criaram é um negócio que, assim, vocês estão no mercado piloto, que é o mercado de doenças crônicas, mas que fácil isso pode ser adaptado e deve ser adaptado a outros segmentos, cara. Fantástico, hein? Exatamente, Você precisa estar com os olhos abertos para perceber essas oportunidades, mas ao mesmo tempo não se emocionar para não sair dando tiro em tudo que é lado. Perfeito. Saber escolher as brigas certas nos momentos certos, sabe? Perfeito. Então a gente está muito atento a todas essas oportunidades e estamos trabalhando cada uma delas para o momento ideal, digamos assim, sabe? Perfeito. Porque existem objetivos quando você traz um investidor para a mesa. Esse investidor, obviamente, quer multiplicar o dinheiro dele e normalmente tem um plano por detrás, né? Que não necessariamente é o que as pessoas estão enxergando por fora. Então, com certeza tem algo muito maior do que está todo mundo vendo aí publicamente. É verdade. E vocês, dentro dessa primeira captação que vocês fizeram, tem algo ainda planejado para o futuro aí ou ainda não? Cara, temos muito dinheiro ainda. Muita coisa para queimar ainda aí, estamos longe de pensar em captação ainda. Cara, perfeito. E assim, o tamanho de mercado aí, Marcelo, em relação a volume de pacientes aí, o que é que você estima assim a tamanho? Quantos milhões de pessoas que você vê que é o mercado-alvo de vocês aí? Cara, o mercado de saúde, existem dois grandes pools de dinheiro, né? Existe o pool de dinheiro da indústria farmacêutica, que é basicamente venda de medicamentos, e existe o outro que é da saúde suplementar.
A gente está falando ali de aproximadamente 170 bilhões de reais. Está passando por desafios importantes agora. Vai ter um custo bastante elevado nos próximos meses e nos próximos anos. A gente vai ter que passar por transformações importantes estruturais nesse negócio. O mercado de saúde crônica, ele varia ali, chuta-se aqui no Brasil, que ele varia entre 80% e 92% do custo total do mercado de saúde. Então, desses 170 bilhões, é mais ou menos isso daí. Mas, obviamente, que daí você vai vendo as proporções, né? Quanto disso é hospitalar? É uma parte bem relevante. Quanto disso é laboratorial? Também é uma parte bem relevante. O nosso mercado, ele é um mercado de serviços. Então, ele pega uma fatia menor, em torno ali de uns 10%. E, obviamente, que também temos planos de entrar nas fatias maiores, né? Que é a hospitalar e laboratorial. Não executando o que cada um faz, e sim entrando como diferencial, complexo, escala, né? Exatamente. É muito mais complexo. Perfeito. Vamos falar um pouco de estratégia, Marcelo. De captação aí. Eu vi que, assim, captação de clientes. Vocês devem participar de muitas feiras, né? Principalmente feiras de operadoras aí, né? De autogestão. Vocês não fazem mídia, né? Mídia aberta vocês não fazem, né? Como é que está hoje dentro dessa concepção de estratégia de vocês hoje? A gente se concentra hoje em trabalhar uma base que a gente já tem. A gente conversou com quase todos os grandes players do mercado nos nossos primeiros anos, e isso já representa quase toda a base de plano de saúde brasileira. Você consegue chegar muito rapidamente em 80% do mercado com poucos planos de saúde. Você conta nos dedos da mão. Você conta nos dedos, exatamente. Assim, o Brasil tem muitos planos de saúde, mas muitos planos de saúde pequenos. O nosso foco são os planos de saúde grandes. Então, a gente leva tempo para conseguir fechar um contrato desse. Já teve contrato que a gente levou 3 anos para fechar. Então, hoje a gente se concentra nesse universo e tentar crescer dentro do próprio cliente. Então, quando você entra num cliente com 1.000 vidas, como é que eu faço de 1.000 vidas ir para 5.000, de 5.000 para 10.000, sabe? Porque tem cliente que a gente tem 1.000 vidas, mas ele tem, sei lá, 200.000 vidas. Como é que eu faço ir para as 200.000 vidas, sabe? Perfeito. Esse é um desafio importante, que é crescer dentro da própria base. E aí as estratégias de comunicação, elas são muito importantes, né? Nesse caso, é mais importante que você tenha uma vontade do dono do contrato de querer que essa base venha para você, né? Perfeito. Então, usualmente, quem mais fica animado com o nosso produto é o médico. Obviamente que o médico, na hora que vê os números, os resultados, ele fica super animado, mas sempre tem por detrás alguém fazendo conta, que é uma pessoa que dá uma barrada às vezes. Perfeito. Porque não é o produto que traz resultado financeiro a curto prazo. Não é. Mas é algo que está mostrando, o mercado já mostrou que se não fizer gestão de saúde, não vai ter mágica. E as consequências que a gente vai sofrer agora é porque a gente não está fazendo gestão de saúde decentemente, sabe? Verdade. Então, é uma lição que a gente ainda vai ter que aprender. Não sei se vai ser agora, se vai ser daqui a 5 anos, mas algumas empresas já aprenderam, outras ainda não. Por isso, leva mais tempo de fechar. Por isso, é um mercado um pouco mais burocrático do que, por exemplo, um mercado financeiro, né? E a gente vê muito aí, falando de saúde suplementar, que você está falando aí, a gente viu números aí, né, de prejuízos, né, do ano passado, 2022, mais de 11 bilhões de prejuízo aí das operadoras, autogestão sofrendo pra caramba por conta exatamente disso, ou seja, os caras meio que largaram de mão, né, a parte de gestão mesmo, de carteira de saúde, agora vão ter que correr atrás do prejuízo, não tem outro jeito, né, cara? Se a gente for, por exemplo, as Unimedes, tem diversas Unimedes aí em algumas praças, Marcelo, fechando a operação, cara. Cara, as Unimedes são um problema crônico há bastante tempo. Tem uma ou outra que faz um trabalho um pouquinho melhor, mas na hora que a gente olha assim o modelo de saúde brasileiro, a gente tem usualmente
médicos que criaram negócios pequenos e que foram crescendo e se tornaram grandes, mas que nunca profissionalizaram seus negócios. Então, para mim é muito chocante conhecer um mercado de saúde onde o nível e a maturidade é extremamente baixa. Verdade. Na hora que você compara os profissionais do mercado de saúde versus os bancos, eles estão anos-luz de distância. E não é só um problema de modelo de gestão, é uma arrogância muito grande ainda, sabe? E eu comparo isso muito com o livro do Jim Collins, que ele fala assim, como as gigantes caem, né? Esse é o nome do livro. E ele diz ali, um dos últimos elementos a gente primeiro acha que a gente é muito bom, depois a gente começa a acelerar desenfreadamente sem olhar para os riscos, e terceiro, a gente se torna arrogante para não prestar atenção no que está acontecendo. Verdade. E tá aí, o mercado está passando por dores enormes e a gente vai precisar ter mudanças importantes. Acontece que usualmente o governo não deixa o plano de saúde quebrar, né? Porque quando quebra o plano de saúde, ele vai lá e dá aquela ajudinha, dá uma empurradinha. Você pega, cara, tem Unimed ali, eu não vou citar nomes para não trazer problema para cá, mas, cara, tem Unimed que todo ano ela é ajudada para não quebrar, porque ele fala assim, na minha gestão não vai quebrar, então eu vou dar uma ajudinha. E, usualmente, Unimedes não são empresas que têm um dono. Então vira aquele negócio assim, cara, é político, um ambiente 100% político. Total. Quem é votado, que foi o mais político, que fez a melhor campanha, se torna o CEO e não necessariamente é um CEO competente, né? Verdade. Então tem muitos problemas crônicos por detrás. Eu acho que a gente vai ter que passar por uma transformação. O mercado de saúde privado do Brasil nunca saiu do lugar, ele sempre ficou ali num patamar entre 21% a 23%, 24% da população brasileira. Agora ele está sofrendo, porque está caro e vai aumentar mais ainda, esse número vai cair. E a gente não está evoluindo em termos de eficiência. Se a gente não melhorar a eficiência, não tem como melhorar esse número. Concordo, cara. E é o que você falou, 22%, 23% ali, se a gente for converter isso em quantidade de beneficiários, 47, 48 milhões, 50 milhões, nunca passa disso. Já tem aí uns 10, 15 anos que não passa de 50. Quer dizer, anda de lado. Só anda de lado. Você tem ali 100 milhões de pessoas que são talvez elegíveis a ter um plano, mas que não conseguem ter acesso. Então, ou seja, o mercado está de fato batendo cabeça, cara. Tá. Eu converso com prestadores, né? Converso com hospitais, converso com operadoras e a reclamação é a mesma. Quer dizer, o segmento não se entende, né? Você está tudo baseado num castelo de areia que a qualquer momento ele pode cair, cara. Assim, cara, as pessoas precisam entender que a saúde é um problema econômico. Se é um problema econômico, eu preciso ter incentivos de todos os lados. Hoje eu não tenho nenhum incentivo para cuidar da minha saúde. Eu não tenho nenhum incentivo para não abusar do plano de saúde. E eu tô assistindo de camarote há anos um ambiente altamente corrupto. A gente tem médicos corruptos que, quando pergunta para o paciente assim, você quer que eu divida a nota em duas? É uma corrupção, mas Verdade. Ele não entende que isso é uma corrupção. Ele vai numa sala de cirurgia, ele mente o que tem dentro da sala de cirurgia para poder aumentar o custo. Ele complica demais o número de equipamentos que ele vai usar, a quantidade de pessoas que vão estar lá para ele conseguir um reembolso maior. Verdade. E tudo isso, cara, torna o sistema de saúde com um problema crônico e generalizado. A partir de agora, a gente vai precisar criar um modelo que incentive as pessoas. E se você não consegue incentivar pelo bem, você vai incentivar pelo mal. E o que está começando a acontecer agora é que os planos de saúde só estão fechando contratos com coparticipação. A coparticipação vai começar a coibir isso. E a gente vai começar a assistir planos de saúde que vão começar a processar criminalmente médicos que cometem essas fraudes. Então, já deveria ter sido feito há muito tempo. Não fazem gestão direito, então nunca fizeram. E agora vão ter que fazer pela dor, quando a gente está tendo um prejuízo impressionante no mercado. Demais, cara, demais. É impressionante exatamente essa leitura também que eu tenho.
E assim, esse movimento vai ter que acontecer em algum momento. É obrigatório, né? Não, é obrigatório, não tem jeito. Meu amigo, estamos caminhando aqui já para o final aqui do papo aqui. O papo passa rápido. Uma pergunta, Marcelo, como é que você enxerga a Clivo, cara, daqui a 3 anos? Cara, a gente encontrou um mercado muito mais difícil do que a gente imaginava. A gente tá com namoros de venda da empresa, então pode ser que a gente venda a empresa precocemente. Opa! O mercado de saúde é um mercado que tem muitas oportunidades, mas muitas oportunidades bem básicas, né? Você tem que se concentrar no básico bem feito. Não adianta vir com tecnologias avançadas, inteligências artificiais, que o mercado ainda está andando num nível rasteiro, né? Então, eu não ficaria surpreso se a gente vendesse a empresa precocemente. Precocemente não, mas um prazo não esperado, né? Normalmente startup você está falando ali em vender com pelo menos 7 anos, que é o tempo que os fundos de investimento expiram, né? Uhum. E aí meio que você é forçado a fazer uma transição ou um IPO. Mas a gente tem visto um mercado comprador, então é provável que a gente vá por um caminho de venda da companhia. Perfeito, cara, muito bom. Vocês estão há 5 anos, né? Tá quase chegando aos 7 aí, né? Tá perto, né? Na verdade, eu conto 5 anos porque o empreendedor ele começa um ano antes. Então tem todo um ano de preparação que você está focado num business que ainda nem existe. Verdade. Então o André e eu, a gente começa um ano antes. Então a gente está no 4º ano da companhia de fato. E é isso. Só quem foi empreendedor sabe quanto de trabalho tem antes de você de fato começar a trabalhar, sabe? Assim, com um negócio formalmente existindo. Verdade, mas uma pergunta, cara. Vocês vendendo a companhia aí, ainda tem possibilidade de continuar empreendendo num business de saúde? Cara, eu vou te dizer que o mercado de saúde me decepcionou demais. Não sei se eu voltaria para o mercado de saúde. Eu acho que existem grandes oportunidades no mercado de saúde, no mundo básico, feijão com arroz, sabe? Uhum. Mas eu acho que ele está num momento de transição. E no momento de transição é um momento de grandes oportunidades. Quem acertar a mão, vai acertar a mão bonito. Mas em momentos de instabilidade, o risco se torna elevado. Então esse é um momento que eu prefiro assistir para ver como é que o mercado vai se acomodar, para entender quais são as boas oportunidades, sabe? E eu tô numa fase de vida que depois de 25 anos sem parar um segundo, já tenho tido oportunidade de fazer isso e nunca fiz. Talvez seja um momento agora de dar uma respirada e olhar para as minhas coisas do meu jeito, sem fazer... Porque construir um negócio dá muito trabalho, né? Toma-se muito tempo, são muitas pessoas envolvidas, são muitas famílias envolvidas. E às vezes o que você quer não é parar de trabalhar, mas é fazer as suas coisas. Porque você vai começando com uma brincadeirinha, aí faz um podcast, aí nasce uma Podfactory, aí a Podfactory já tá virando sistema, sabe? Aí você vai construindo uns penduricalhos que vão virando alguma coisa, e que às vezes só o que você quer, deixa eu fazer essas coisas que estão aqui na minha vida, sabe? Pô, dar palestra foi um negócio que acabou se tornando importante na minha vida. Esse mundo de educação também se tornou importante na minha vida. Então, é possível que se a gente fizer uma venda da companhia, eu vá para esse universo onde deixa eu olhar só as minhas coisas agora, sem querer fazer nada gigantesco objetivamente, sabe? Cara, bacana. Eu acho que é exatamente isso. A gente que é empresário, a gente não tem jeito. A gente pensa num negócio com um tempo de saída do negócio e é muito natural, né? Eu também passo por isso. Acho que é uma tendência total. Se você chegar para o empresário e falar assim, cara, você vai construir um negócio, é um negócio que meu filho, minha filha vai... Cara, não é. A gente constrói um negócio para vender. Esse é o ponto. A gente cresce todo mundo que tem dinheiro, cara. Todo mundo que tem... Sempre existe alguém mais rico que você. Tem. E as empresas que estão muito ricas, elas precisam
comprar algo que elas não têm, que é tempo. Perfeito. O dinheiro permite comprar tempo. Desenvolvimento de uma plataforma leva tempo. Você não consegue contratar 1000 programadores e ao invés de fazer em 3 anos, fazer em 6 meses. Não existe. Então, quando você faz uma aquisição, ela tem um valor estratégico importante. Verdade. Que é encurtar o tempo, entende? Perfeito. É exatamente isso aí. Meu amigo, eu quero te agradecer pelo papo. Eu que agradeço. Show de bola. Eu acho que nesse papo nosso aqui, a gente acabou indo por um viés que muito pouca gente conhece de Marcelo, falando verdade. muito mais do business, né? Total. Então, eu acho que essa ideia que é o nosso foco aqui no Mid Health, né? Puxar um pouco negócio de tecnologia, saúde de forma geral. Mas, assim, bom demais conhecer essa tua história aí. E te agradecer pela oportunidade, pelo seu tempo, tá? E pode contar com a gente também, com a Saúde TV, para o que você precisar aí, tamo junto. Obrigadão pelo papo aí, viu? Obrigado, meu irmão, foi demais. Já virou podcaster profissional. Parabéns pela condução, muito boa. E é isso aí, sempre que precisar, estamos à disposição. Tô aprendendo com você, com excepcionais, cara. Valeu. Fala um pouquinho como é que a galera te acha nas redes aí. Cara, hoje eu produzo conteúdo em quase todos os lugares. Minha mídia principal é o Instagram e de lá você me encontra em todos os outros lugares, que é @Marcelo Toledo. Publico bastante conteúdo, bastante vídeo. E o Excepcionais em qualquer mídia de podcast Excepcionais. Show de bola, meu amigo. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Marcelão. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez, né, quero reforçar com vocês, se vocês não estão inscritos no canal, se inscreve no YouTube, segue também nossas plataformas de áudio, vocês que gostam de assistir ali no carro, se transportando aí, né, a gente também está nas plataformas de áudio. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo fantástico aqui com o Marcelo, de uma forma diferente, né, puxando uma outra ótica do Marcelo Toledo. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.